Inclusive a Dilma não praticou nesse segundo governo dela, esse que aliás não começou ainda, embora tenha 1 ano e 3 meses de vigência. Então por aí não dá. Aí eu comentei isso com um deputado tucano, que vai votar pelo impeachment, tá semi-raivoso, e ele falou, não, mas não é isso aí é só uma perfumaria, é a razão política, tem que destituir mesmo. Eu falei, tá bom, e quem vem no lugar? Ué, o vice. Eu falei, ué, mas o vice está na Lava Jato também? Ah, então ele é caçado, sai também. Eu falei, e depois? Eduardo Cunha. A linha de sucessão presidencial brasileira vai do mal ao pior, só piora. E se o Eduardo Cunha for caçado, como já devia ter sido há muito tempo, e só nós falamos isso, vem o Renan Calheiros. Meu Deus do céu, que, Hélio, realmente é uma crise absoluta e profunda. E tudo tem que ser revisto. Por isso que nós estamos dizendo, não vamos nos iludir. Trocar 6 por meia dúzia não vai resolver. O processo de impeachment é o ato constitucional mais grave da nossa ordem política. Bem ou mal, alguns aqui meio de cabeça branca, entre os quais me incluo, lutamos muito, lembra, diretas já. Mas sabe o que alguns lá do Congresso, que é majoritariamente fisiológico e sem moral, querem? Indiretas logo. Ou seja, alguns defendem o seguinte, não, segura essa mulher aí, o que mal disfarça um certo preconceito, até o ano que vem, faltam só 8 meses, que aí sabe quem elege o presidente da República, se ela for cassada? O Congresso Nacional, que tem 7 de cada 10 parlamentares, como eu já disse aqui, bancado pelas empreiteiras da Lava Jato. Tá feia a coisa. Segundo, cenas de Brasília. Outra, essa da rua que eu contei aqui, vocês vejam como é que o nível tá baixo. Lá na quarta-feira, chega o Lula e tal, para ver se ainda assumiu ou não esse ministério, que não conseguiu até agora, e vai de manhã tomar café da manhã com o Renan, levou lá o Sarney, se não me engano, os senadores do PMDB, lá naquele convescote matinal. O Lula é bom para negociar com tudo que é lado, né? Foi elogiado por banqueiro e tal. A política que ele fez é essa. Bolsa Família, que tem seu efeito, sua importância, políticas de assistência para os mais pobres, que naquela conjuntura tiveram peso, a gente não pode negar isso, mas também o Bolsa Banqueiro e o esquema com esses lá do andar de cima. Muito bem, toma o café da manhã com o PMDB, sai tudo bem. Aí o Renan, eu não entendi bem aquele gesto, tira uma foto com o Lula segurando a Constituição brasileira, lembra? De noite, o que o PMDB fez? Bem a moda PMDB. Tomou café da manhã com o PT, com o Lula, e de noite foi jantar com o PSDB. E ali, isso é voz corrente lá na Câmara, aqueles segredos que ninguém conta, mas todo mundo sabe, eles articularam o acerto. Vamos derrubar Dilma, botar o Michel Temer e matar a Operação Lava Jato. Abafar a Lava Jato, porque ela está indo longe demais. E olha, está indo tão longe demais, Léo, me ajuda aqui, por favor, que fiquei impressionado. Isso aqui é um jornal insuspeito, como todas as organizações do qual faz parte, o Globo. Mas veja-me, Flávio, nosso deputado é independente. Para esse independente, quem tem que fazer é a gente, é o povo, ainda bem que tem internet e mais consciência crítica. Mas vejam essas manchetes aqui. Tentativa de deter colaboração de Delcídio. Aí pegou o Mercadante. Falou que não, que era só solidariedade. O Mercadante a gente conhece bem, ele é antipático pra caramba. Isso até que ele está internado, fez uma cirurgia para tirar o rei da barriga agora. Mas o Mercadante briga com todo mundo dentro do PT, fora dele, é um cara muito inteligente e tal, mas é um pavão, né? Pois é, e ele, um dos que ele mais brigava era o Delcídio, que é aquele vasilinão, transa tudo lá, começou no PSDB, era ligado à Petrobras no tempo do Fernando Henrique, falou que as falcatruas, claro, ficaram muito maiores agora, mas começam lá. A delação dele, eu também tive a pachorra de ler, não eram 400 páginas, como eu disse aqui, eram 250. Mas é uma narrativa, muitas sem provas, é verdade, de alguém que estava no coração do poder há muito tempo, desde a era Tucano. Então ele conta coisas ali, e quem está com delação premiada, você sabe, né? É difícil mentir, senão agrava a pena, ferra tudo, só se for maluco, masoquista. Muito bem, o Mercadante
Falou, não, era só uma conversa solidária, não queria nada, apoiar para ele não falar as coisas, longe de mim isso. Aí disse que ele vai criar no Ministério da Educação um novo programa, Cinismo Sem Fronteiras. Foi um deputado do DEM, que vem do ACM, chamado Zé Carlos Aleluia, que falou isso no plenário. Eu não resisti, falei, bom, se criar mesmo a fila que vai esgotar todas as vagas do programa, vai se fazer aqui dentro da Câmara. Falei no microfone. Pensei, nego vai me xingar, vai dizer que eu prove, que vai me botar no Conselho de Ética de novo. Alguns viram e a maioria ficou amarela até, e a maioria ficou calada. E as pessoas sabem, né? Tá sobrando para todo mundo. 2. E o DEM, eu até falei também. Deputado Aleluia, não estou me referindo a Vossa Excelência, talvez não vá para essa fila, mas o seu presidente do seu partido, o senador José Agripino Maia, que está falando que não aguenta mais a corrupção, está lá no Supremo por acusação de ter recebido um propinão brabo de mais de R$1 milhão lá no Rio Grande do Norte, né? 2. Segunda manchete de O Globo, acho que de quarta-feira. Temer, não é o Milton, por favor. Você faz uma diferença, né, de sobrenome. Michel Nulli. Michel Nulli, é o último sobrenome. Nulli. Aquele, o vice-presidente, Michel Nulli, Temer Nulli. Já o Milton, é só Jorge Milton Temer, e tem uma história infinitamente superior politicamente a esse que está aí, doidinho para ser presidente da República. Aliás, cruzei agora com Moreira Franco. Ele está com uma cara de futuro chefe da Casa Civil, gente. Sim. Ele, como o Brizola falava, o Brizola era um barato, né? Falava muita loucura, mas ele falava, é um gato angorá. Só tem gato angorá branco? Menos, eu não sou especializado nisso. Muito bem, Michel Temer. Atuação para poupar apadrinhamento de operador da Lava Jato. Tem que investigar. Tem que investigar, coisa feia. E um cara, João Henrique e tal, Arejo, que é barra pesada. Milhões pra cá, milhões pra lá. Aécio! Olha o Aécio aí, gente. Atuação no Globo. Atuação para poupar Tucano na CPI dos Correios. Atrasou a prestação de contas do Banco Rural. Houve maquiagem de dados. Tem que explicar isso. Só que apareceu na revista Época, das organizações Globo. O repórter até me ligou para fazer um comentário. Acredite, eu falei, você não está falando do Cunha, não? Não, Aécio está com conta lá no exterior, conta secreta, movimentando. Aí um deputado foi denunciar, aquele tal de Silvio Costa, que é gongônico, barulhento. Porque Aécio Neves tem que explicar isso. Ele é pernambucano, tem um sotaque forte. O único que tem moral para criticar aqui é o pessoal, porque o resto tá tudo, inclusive eu, tudo na merda. Eu não falo inclusive eu, mas todos nós estamos. Mas aí o cara falou, pô, eu elogiei, bota lá no Facebook de vocês, Jean Willis, você que tem 1 milhão de seguidores, põe lá que eu estou elogiando, e o Jean Punch mesmo. Mas ele falou, Aécio vai ter que explicar agora essas contas na Suíça, que não é só Eduardo Cunha não. Aí eu falei para ele depois, ô Silvio, não é na Suíça, é em Liechtenstein. E você acha que eu vou ter condição de falar isso no microfone, essa palavra? Consigo nem repetir treinando 10 vezes. Enfim, tem momentos pitorescos, graças a Deus, apesar da hora meio trágica. Prosseguindo, e estou me alongando muito. Marcos Valério, olha o carequinha de volta. Eu sempre achei que Marcos Valério tinha nome de meio campo do Atlético Mineiro, daqueles que o Flamengo sonha para não apanhar do Confiança. Eles disseram que Lula, Dilma, o PSDB, o PMDB e o Flamengo têm o mesmo assina, perda de confiança. Para quem não sabe, vocês não gostam de futebol, a maioria. O Flamengo apanhou do Confiança na quarta-feira à noite pela Copa do Brasil, jogando com 1 a mais desde os 8 minutos. Eu só soube depois. Aliás, cheguei em casa meia-noite, quase meia-noite, liguei a televisão, estava lá Globo News e protestos. Falei, ufa, deixa eu dar um... Ih, caramba, tinha jogo do Flamengo, deve ter sido uma goleada, tranquila, vou ver se o Guerreiro desencantou. Passei para lá, 49 minutos de segundo, 1-0 Confiança. Falei, desisto. E ainda em Brasília, na solidão de lá, mas não tentei o suicídio, não. Quem está me animando mais que o suicídio é o Teocídio, que vai falar lá no Senado quarta-feira, vamos ver se vai. E Dilma, a apuração de influência no STJ ainda não foi decidida. Ou seja, e lendo a delação do Teocídio,
nesse quadro todo, que só para tudo que é lado, sabe que a dona Dilma, que nunca foi lá muito petista, também entrosada na máquina, é a que menos está levando bordoada e é a que está mais arriscada de cair. Ou seja, está tudo virado de cabeça para baixo. Mas nós temos a seguinte definição: qualquer saída para o Brasil, e realmente está difícil, o governo, por uma série de razões, inclusive a crise econômica, que afeta no bolso das pessoas, o desemprego, a inflação, a perda do apoio dos grupos empresariais e financeiros, da grande mídia, que também está fazendo o seu papel aí, setores do judiciário, o governo muito fragilizado, poucas chances de sobrevivência. Mas aí, vem mais do mesmo. E com esse golpe que eu denunciei aqui, que a gente tem que vocalizar muito, que é de parar com a Lava Jato, porque já cumpriu o seu papel, que é destruir o PT, tirar a Dilma, pronto, agora tá bom. E o resto, que rouba desde antes dessa roubalheira atual, que tem um processo, você continuar a ser investigado. Então, passar o país a limpo. E passar o país a limpo só através do protagonismo popular. Não tem que ser Congresso a escolher, não tem que ser eleição indireta, portanto, tem que jogar de novo o debate para o povo. Seria muito bom que houvesse no Brasil, sabe o quê? Que nós propusemos na reforma política, aliás, do ano passado, que esse Congresso não quis fazer. Referendo revogatório. Qualquer governo, prefeitura, Estado, alô Pezão, saúde, Brasil, depois de um certo período, se o povo quiser, você pode coletar assinatura para fazer uma apreciação daquele governo, já que não é parlamentarismo. E aí destitui o governo, tem novas eleições. Solução fora, isso é uma boa discussão. Nós vamos voltar a colocar isso. Reforma política radical. Precisou o Supremo proibir financiamento empresarial e olha, os escândalos das empreiteiras já tinham aparecido. A maioria dos deputados e senadores manteve. Fomos uma minoria lá. Falamos, mas gente, vocês não estão vendo Odebrecht, Alerj, Andrade Gutierrez, a roubalheira, o esquema. Só que eles foram financiados por ela. Então não votam contra nunca, nem indo para a cadeia. É impressionante como eles são granodependentes. Então a política livre dessa falcatrua toda é fundamental. Então, por isso que a gente botou lá, saída pela esquerda. O que significa isso além de um slogan? Pouco compreensível hoje em dia, porque está muito misturado, esquerda que faz prática da direita e direita com o discurso da esquerda, até certo ponto, digamos, pelo menos na parte da moralidade pública, da transparência, mas é exatamente isso, uma reforma política profunda, que mude aquilo que a nova república inaugurou, superando a ditadura, mas já ficou caduco. Eleição não expressa mais, muitas vezes, a vontade popular, porque ela é feita com o poder da grana. O funcionamento dos parlamentos é muito na base do toma lá da cá. Eu voto se o governo me der isso, me der um emprego, colocar alguém meu lá na administração, abrir vaga no hospital para o meu parente, e vai por aí, para as coisas menores às maiores, das somas milionárias e enriquecimento patrimonial contra na Suíça. Então, fora numa reforma profunda, a gente vai se iludir. Pode trocar e tal, mas sinceramente não dá para comemorar. E aí eu encerro lembrando um pouquinho da minha cabeça de velho professor de história. Estava uma crise danada no Império Brasileiro, viu, Flávio? Fui lá longe, lembrei disso agora há pouco. Anos 40 do século XIX, alguém aqui era nascido? Nem o Milton Temer. Anos 40 do século XIX, o Brasil quase acabou. Tinha no Nordeste a cabanagem, uma revolução popular, o povo tomou poder mesmo, durou pouco, foi todo mundo massacrado. A revolução dos cabanos. Tinha a cabanada no Maranhão e Piauí, tinha revolta dos malês negros escravos na Bahia, tinha a Sabinada também, tinha Farroupilha, Guerra dos Farrapos no Sul. O Brasil quase se desmembrou todo, como vários países da América Latina. Aquele sonho de Simão Bolívar de ter só uma pátria grande, a ser a pátria grande, desmerengou, né? Desmilinguiu, mas o Brasil continuou, como sabemos, um país grande, uma unidade. E para isso, hein? Porque o Império estava aqui. Porque o Império era um império, à moda dos europeus, com muitas coisas da monarquia absolutista portuguesa. E aí
mas faltava a figura do imperador. Isso foi no período regencial, porque o Dom Pedro, olha a nossa história, o Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro para ser rei em Portugal. Por isso são as transições intransitivas, como diz o Léo. Você finge que muda para ter a mesma coisa. Tira a Dilma e bota o Michel Temer, vai mudar o quê? Pode ser até que pior, hein? Cá entre nós, que aí o PMDB com a goela toda no poder. Muito bem. No Brasil isso acontece toda hora na nossa história. Revolução que não é. Proclamação da independência feita por um príncipe português, que foi o Dom Pedro I, aliás, comprovou isso, que foi ser rei lá em Portugal. Eu só fui uma vez em Portugal, achei lindo, viu, Marizinho? Você que vai lá todo ano. Na cidade do Porto, é a principal praça, uma estátua, eu fui ver quem era, não é que é o nosso Pedro II? Falei, safado, hein? Foi pra lá e se deu bem. E foi escorraçado daqui, Pedro I. Aí, olha, o que aconteceu nesse período regencial? Não tinha a figura do imperador, porque o filho que ele deixou aqui, o Pedrinho II, tinha 5 anos. Aí deram o golpe da maioridade. Estava tanta crise, a figura de um imperador, mesmo tutelado, é fundamental para a unidade do país, do império. Aí, com 15, rico pode tudo, com 15 anos ele virou maior de idade, com 15 anos ele fez 18. Então, virou o imperador Dom Pedro II e deu a unidade do império. Mas havia gente crítica, como vocês que estão na praça, que pensava, não ficava só, como disse a Mônica Iose, aliás, corajosamente, ela que é da Globo agora, se orientando pelo que o Jornal Nacional diz. Ela fez essa crítica bacana. O pessoal da época falou assim, que por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode dar boa coisa servindo com a mesma gente. Ou seja, querem mudar as moscas, mas o cocô vai continuar o mesmo? O pessoal não vai entrar nessa, não. Nós vamos continuar nessa luta por reformas profundas, estruturais, pelo país que a gente quer e vai construir. Vamos nessa, gente. Muito bem, ouvimos aí o Chico, não por acaso aguardado toda semana, está aqui nesse lugar prestando contas. Vamos passar imediatamente a palavra para o jovem deputado estadual Flávio Serafini. Afinal, o Pezão está internado, mas a política do Estado, funcionalismo com salário atrasado, uma crise generalizada na saúde, na educação, e o povo aí reclamando. Não é só da Dilma não, é do Pezão, do Eduardo Paz, de todos eles. Flávio, é contigo. Boa tarde, gente. Meu nome é Flávio Serafini, sou professor, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL, meu primeiro mandato. A gente está vivendo um momento hoje que é um momento de muita incerteza. E acho que a nossa bancada do PSOL tem conseguido, lá na Câmara Federal, reafirmar um pouco qual é o nosso lugar nessa história. O PSOL é um partido que ele começa a surgir em 2003, quando o Sarney vai para a presidência do Senado, o Henrique Meirelles vai para a presidência do Banco Central. O pessoal questionava aquelas duas escolhas. Uma opção de governo ligado à especulação financeira, com a escolha de um banqueiro internacional para a presidência do Banco Central, e uma opção de composição com a velha política, representada pela escolha da composição do Sarney para ser presidente do Senado. De lá para cá, o pessoal recebeu vários impulsos, como, por exemplo, quando teve o Mensalão e uma nova crise no PT. Mas o que essa trajetória do pessoal traz para a gente, que nos coloca num determinado lugar nessa conjuntura? O PSOL é um partido que nasce para fazer uma ruptura com a velha política. A gente é um partido que nasce com dois compromissos fundamentais. Um, de manter firme a luta, de que não basta melhorazinhas para o povo brasileiro. A gente quer fazer transformações de fato, que façam com que o Brasil deixe de ser um dos países mais desiguais do mundo. Um dos países onde até o conhecimento ainda é privilégio, onde o filtro para entrar no ensino superior é tão brutal, que nos deixa atrás de diversos países da própria América Latina muito mais pobres que a gente. É um país que nunca realizou reforma agrária. É um país que continua trazendo dentro da sua sociedade as marcas escravocratas. E a gente viu que o PT, por mais que disposto a fazer melhorazinhas, não estava disposto a enfrentar os grandes interesses necessários para fazer essas transformações. E mais, o segundo ponto da nossa escolha é de não compor com a velha política. Não vamos fazer
negociada com esses partidos tradicionais, porque esses partidos ou representam os interesses dos grandes grupos econômicos lá dentro, ou trazem entre si uma quantidade de políticos profissionais que se alimentam da corrupção, em última instância, acabam sendo também representantes desses grandes interesses, porque se alimentam da corrupção, alimentando esse sistema atual para que tudo permaneça como está. A aliança do Lula com o PMDB, com o PP, com o PR, significava aliança com esses setores, que aparentemente não têm projeto, mas que são um campo conservador, que se alimentam da corrupção para que tudo permaneça como está. Temos feito oposição de esquerda ao governo nesse tempo todo. Temos criticado, enfrentado nas urnas e nas ruas, sem cair no jogo fácil de dizer que são iguais. Não são iguais, mas são muito parecidos entre si. Muito mais parecidos entre si do que nós nos parecemos e nos identificamos com qualquer um deles. É por isso que nesse momento de crise, a gente se pergunta qual é o nosso lugar, qual é a cara dessa crise. Nós temos um governo fraco, que boa parte dos seus parceiros o abandonaram no momento da crise, porque existe uma pressão de grandes grupos econômicos que querem radicalizar uma agenda de retirada de direitos dos trabalhadores. E veem na desmoralização desse governo pelas suas próprias opções a oportunidade de fazer isso. É óbvio que um partido que tem 2 tesoureiros presos enquanto se mantém no governo é um partido comprometido com a corrupção. A Lava Jato comprovou, o PT optou em governar com as grandes empreiteiras, alimentando um cartel que tirou dinheiro dos cofres públicos para dar para o bolso dessas empreiteiras e para manter a governabilidade do PT. Isso é óbvio. Tem vários que estão sendo punidos e vários que estão presos. Mas não é só o PT. O PMDB tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente da República envolvidos. O PP, partido herdeiro da ditadura, tem mais de 1/3 da sua bancada envolvido nesse esquema. Mas o que se fala é só da corrupção do PT. Essa é a saída fácil de quem quer que tudo permaneça como está e ocupar o lugar que hoje é ocupado pelo PT. Hoje está desenhada uma estratégia na direita que é claro. Tem o grupo mais raivoso, alimentado pela Veja, alimentado pelo Bolsonaro, alimentado por alguns desses jovenzinhos que recebem financiamento internacional para desestabilizar o Brasil, que são os cães de guarda do golpe, os que defendem abertamente a agenda autoritária. E tem a oposição mais tradicional da direita no Congresso, negociando com o PMDB e com o PP a mudada de lado, a mudança para implementar no Brasil uma agenda cada vez mais radical. E o judiciário brasileiro tem um setor que aderiu a esse movimento. O Moro, o Ministério Público de São Paulo, isso é evidente. O que o Moro fez, 130 conduções coercitivas, incluindo a do Lula, é um tensionamento do nosso Estado democrático de direito inaceitável. Não existe tensão institucional que retire liberdades individuais e garantias que seja positiva para quem de fato defende a democracia. O que o juiz Moro está fazendo isso. E mais, esse vazamento dessas gravações, em acordo com a Rede Globo, são uma tentativa de insuflar o Brasil. Ontem eu fiquei chocado, assistindo os meios de comunicação e vendo como essa direita autoritária está ameaçando com linchamentos pessoas governistas ou pessoas de esquerda no Brasil inteiro, mesmo que não sejam governistas, que sejam oposição como nós somos. E os meios de comunicação banalizam. E esse setor do judiciário que hoje insufla o golpe, banaliza. O ódio hoje é alimentado como estratégia de ação política. É arma dos autoritários, daqueles que querem uma saída autoritária. Eu quero e trabalho há 12 anos para derrotar o PT, para derrotar o projeto que eles estão implementando no Brasil. Quero derrotar nas urnas e quero derrotar nas urnas. Mas não vou fazer um caminho que seja o caminho de bater palmas por um golpe.
que seja o caminho de, ao invés de ampliar a democracia, de romper com os esquemas, é entregar de vez o governo brasileiro na mão daqueles que são os operadores históricos desses esquemas. O PT achou que ia ser aceito na Casa Grande, que ia poder fazer o que eles sempre fizeram e que ia receber tratamento igual. Se enganou e vai pagar o preço. Muitos dos seus membros vão ser presos. Outros serão desmoralizados e não se elegerão mais. Nós vamos fazer esse combate, mas nós não vamos fazer maré, fazer caminho conjunto, fazer ombramento com aqueles que querem que a saída dessa crise seja uma saída autoritária. O grito daqueles que reivindicam a volta da intervenção militar, o grito daqueles que dizem que o PSOL é linha auxiliar do PT, é um grito claro de quem quer uma saída autoritária, de quem quer a derrota da esquerda. O PT fez o que fez porque se afastou da esquerda, porque quem é de esquerda não faz conluio com o empresário para tirar dinheiro público e botar no bolso de empreiteira. Então, nesse momento, nós do PSOL consolidamos uma posição que é a de oposição democrática. Somos uma oposição clara. Não queremos conchavo, não queremos negociação de gabinete nem de governo. Mas não vamos fazer coro com tensionamento institucional que nesse momento só pode levar a saídas autoritárias. Vamos debater saídas sim, saídas que sejam de radicalização democrática, como disse aqui o companheiro Chico Alencar. Vamos discutir uma nova reforma política, vamos discutir a possibilidade de inclusão na Constituição brasileira de referendos revogatórios de mandato, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado e dos Executivos. Vamos buscar saídas que empoderem cada vez mais o povo e não que fechem as instituições brasileiras na mão de seus operadores cada vez mais comprometidos. Então, seguimos firmes contra o golpe e na oposição firme a esse governo, porque queremos sim que o Brasil passe por grandes transformações, mas transformações que democratizem a riqueza, que democratizem o poder, que democratizem o acesso ao conhecimento, que democratizem as comunicações. Vamos juntos, companheiros. Muito bem. Flávio Serafim, deputado do PSOL. Antes de anunciar o próximo orador, eu quero dizer que nessa mesa tem os materiais que a gente distribui aqui, do gabinete do Eliomar, do Paulo Pinheiro, do Renato Cinco, vejo do Jean Iris, do Chico Alencar. Recomendo essa cartilha aí. Há caminhos, há saída, há caminhos. Passo a palavra imediatamente à voz tonitruante e forte do deputado Eliomar Coelho. Inicialmente, boa tarde para todos e para todas. Eu queria começar dizendo o seguinte, quer dizer, há muito tempo que existe no nosso país e agora nós estamos vivendo um momento mais denso em relação a isso, que é de desconstrução dos valores republicanos. Não é à toa que isto vem acontecendo com a participação, inclusive, dos políticos, né? E a gente chega nesse imbróglio que eu participei, ainda ontem eu falava, no dia 31 de março de 1964, no Congresso Nacional, entendeu? Assistindo uma sessão histórica, né? Onde o Julião, Francisco Julião, que era o coordenador das ligas camponesas, era deputado federal, questionado por um deputado de Minas Gerais, dizendo que ele não tinha muito direito de fazer os pronunciamentos que estavam sendo feitos, porque ele tinha sido grande ausente naquela casa. E aí, depois ele ocupou o microfone e começou a falar e disse o seguinte: eu quero começar dizendo o seguinte, que mais ausente do que eu estive esta casa, esteve esta casa do povo. E é claro que de lá para cá não tem sido diferente, por exemplo, a postura dos parlamentos no Brasil. E aí é onde eu digo que há exatamente a desconstrução, o processo de desconstrução dos valores republicanos. Então ninguém mais se preocupa, por exemplo, com o que realmente o povo está exigindo. As transformações, eu sempre falo, exigidas pela sociedade. Ninguém se preocupa com isso. Mas, de repente, o entretenimento, ele realmente foi jogado força nas articulações, nas tratativas realizadas nos bastidores, e o povo que se dane
como que realmente vai as favas. É isto que tem acontecido. E a situação do povo cada vez mais sendo precarizada. Então a gente vê uma paralisia hoje nesse país. Paralisia esta por conta de quê? Por conta de duas crises, porque você tem a crise econômica que está junto com a crise política. Eu sempre falo, quando existe uma só crise política e não econômica, fica mais fácil de resolver e superar as dificuldades da economia, promovendo os equilíbrios e ajustes que são necessários. Quando você tem a crise política, mas não tem a crise econômica, então você também há espaços e condições para você superar, digamos, as dificuldades existentes. Só que agora juntou as duas, a crise política com a crise econômica. E isso daí tem significado, na realidade, exatamente uma paralisia do Estado brasileiro. Este é que é o grande problema. Paralisia do Estado brasileiro, está tudo parado. E aí tem esta briga que não diz a que veio, esta briga que existe nas ruas, infelizmente, nenhuma delas está em cima de um projeto político para o nosso país que realmente busca a redenção. E dentro do Estado de Direito Democrático, isso daí então, tá um negócio bem complicado. Complicado, inclusive, porque as pessoas perguntam muito pra gente qual é a posição do pessoal. Como é que o pessoal, então, é contra o governo, mas ao mesmo tempo é contra o impeachment também? Quer dizer, isso na cabeça, no imaginário popular, é uma coisa meio difícil de ser resolvida, não é tão fácil assim. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos uma posição firme, nós sabemos, e aí o que eu digo é o seguinte, o resultado, sem querer ser profeta da desesperança, mas o resultado de todas essas movimentações significa que o Brasil, quando terminar tudo, praticamente deslocou-se para a direita. Este é que é o grande problema. E nesse deslocamento para a direita, já que a gente está prevendo, vamos nos preparar e ver quais as formas de nós nos fortalecermos para garantir exatamente a nossa existência depois dessa história toda. É isso daí. Eu acho que as esquerdas, ela tem que buscar fazer o debate, fazer a reflexão, entendeu? Fazer as tratativas que são necessárias para que a gente se construa como um movimento de esquerda que queremos ver este país com o mínimo de decência, respondendo aquilo que a sociedade como um todo está aí. Está desenhado o quadro. O companheiro Francisco Rodrigues, meu amigo aqui, na sua intervenção, o deputado Flávio Serafino na intervenção dele, quer dizer, está desenhado o quadro. Esse aqui é o grande problema, porque por que até agora não se resolveu ainda de vez? Não se resolveu porque algumas peças no xadrez estão ainda em movimentação e sem posição definida. Mas logo, logo, esse acerto, ou seja, o rearranjo, o desarranjo, em nome do desarranjo, então promoções de rearranjo, mas esses rearranjos continuam garantindo a existência exatamente dos desarranjos. Isso a gente não tem a menor dúvida. Está tudo acertado, é PMDB junto com o PSDB e acabou, é o PMDB querendo assumir a presidência da República, coisa que vem perseguindo há muito tempo por conta de não ter a condição e capacidade de ganhar as eleições, e agora vem exatamente com essa história, o que significa realmente golpe nas instituições democráticas. É claro que isso daí nós não podemos de forma alguma apoiar, nós não podemos de forma alguma aceitar isto daí como solução. E a gente deve ter um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente quer uma saída, esse plebiscito revogatório que o companheiro Francisco coloca aqui como Chico Alencar, coloca aqui como proposta, eu acho que tem que ser colocado exatamente no centro do debate. Ver o que isto significa, se realmente é factível, e a gente tem que ganhar forças no movimento desta natureza, sem estar do lado A, sem estar do lado B, porque tanto um lado como o outro é a mesma coisa.
Eu quero saber o seguinte: qual é a diferença que existe entre a política colocada em prática nesse governo Dilma e a política, por exemplo, proposta durante a campanha eleitoral exatamente pelo PSDB? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Inclusive, o grande pecado dela está sendo exatamente este, que é o tal da fraude eleitoral. Quer dizer, fez uma campanha criticando o outro lado, dizendo que o outro lado ia fazer isso e aquilo, e por conta disso é claro que houve um apoiamento maior da população garantindo a vitória dela. Só que ao ser eleita ela fez exatamente tudo aquilo que ela criticava no lado de lá, quase lá. Então complicou. E aí o que acontece é o seguinte: tem que se discutir, tem que sentar, tem que negociar. Eu acho que tem nessa história toda um elemento que eu acho complicado, que é a população está nas ruas. É o povo nas ruas. Então o povo nas ruas vai dificultar um pouco esse tipo de articulação. Mas aí o que é que acontece? A articulação vai ser feita, a articulação vai ser consolidada, os caras vão para frente e a gente pode ter períodos aí realmente muito ruins para a gente. Mas de qualquer maneira, é nesse sentido que eu digo: a gente tem que trabalhar para reforçar exatamente um bloco político, um movimento político, onde não seja este que está aí de um lado, que seja o que está do outro lado, porque é tudo a mesma coisa, mas mostrando a nossa diferença, o que a gente deseja para este país e como que isto pode ser resolvido de forma concreta e que seja factível. Se não for assim, a gente vai ter dificuldades, inclusive, no trabalho de convencimento. Mas de qualquer maneira, a gente está aí, vamos em frente, porque atrás vem gente. Um abraço. Ô, gente, uma informação antes do Milton e do Tarcísio que eu quero ouvir muito aqui. Eu passo a semana no meio de Renans e Cunhas. Imagina como faz mal para a saúde. Mas olha, sabe que hoje deu quórum na Câmara, sexta-feira? E quem abriu a sessão de manhã? Eduardo Cunha. Sabe por quê? Estava estranhando que sexta passada eu fiquei lá e fui falar, não deu quórum. Aí, por quê? Porque a Dilma tem 10 sessões de prazo para responder a lá o tal pedido de impeachment. Então eles querem que ande rapidíssimo. Então tem dois Cunhas. Um que quer celeridade total e arrumou lá os dois. O presidente e relator da comissão especial são ligadíssimos a ele. Rogério Rosso. E olha que a turma não quer vermelho no pedaço, né? Turma deles. E o Jovair Arantes, PTB de Minas Gerais, o outro é do PSD do Kassab lá de Brasília. Eles são bem cunhistas. Ele compôs essa chapa, venceu, nós nos abstivemos, 3 votinhos em 65, e abriu a sessão de hoje. Então tem dois Cunhas, um que, em relação a Dilma, que é rapidez total, que afinal ele é do PMDB e tem aquela operação que eu já denunciei aqui há meia hora atrás sobre abafar a Lava Jato, chegou onde tinha que chegar, agora para tudo. Por outro lado, no Conselho de Ética da Câmara, onde ele é representado por nós, ele é o rei da protelação. Nunca na história da Câmara dos Deputados se armou tanto para um processo não andar. Ou seja, a canalice impera. Muito bem. Como o Chico já anunciou, o presidente do Diretório Municipal do Partido Saqui vai encerrar com chave de ouro nossa atividade, e agora nós queremos ouvir a voz deste que é um dos grandes líderes do nosso partido e é o que reinaugurou esse espaço público de prestação de contas, o nosso companheiro Milton Temer. Milton, contigo. Valeu, Léo. Antes de tudo, eu quero louvar e registrar a minha alegria ao ouvir as intervenções feitas pelo Chico, pelo Flávio Serafini e pelo Eliomar. Como sócio fundador dessa empreitada solar, isso para mim é uma tranquilidade imensa, porque quem entra na prorrogação fica tranquilo de ver que está muito melhor sucedido do que no tempo que estava jogando no primeiro time. Eu fico na maior alegria com isso. A minha intervenção só vai fazer aposto ao que eles disseram. E eu me lembro de uma música daquele conjunto não sei o que de Varsóvia que dizia Badejo ou Badejo. Nós estamos vivendo alguma coisa que nos obriga a dizer o que está acontecendo, luta de classes,
ou simplesmente remexida. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um episódio fundamental de luta de classes. Se vocês repararem, de um lado está a Fiesp, a Firjan, as entidades patronais, a Confederação Nacional da Indústria, cada uma ocupando uma página da edição digital do Globo, hoje. Isso é caro, custa muito dinheiro. Junto com eles, o lumpezenato e o senso comum imbecilizado, que é o que normalmente a direita utiliza para os seus golpes de força. O que nós vivemos de trágico nesse momento é que a base social deles se ampliou. Não é só o senso comum imbecilizado que está nas ruas com eles. Existe uma grande parte do chamado senso comum médio, aquele sujeito, inclusive, que até votou da gente e votou à esquerda nas outras eleições, mas que se traumatizou com o quê? Se traumatizou fundamentalmente com a certeza que foi revelada e bombardeada do estelionato eleitoral, não só da Dilma, primeiro do Lula, em 2002, ao colocar, como bem lembrou o Flávio Serafini, no Banco Central, o, entre aspas, como ele disse, o companheiro Henrique Meirelles. Henrique Meirelles era o presidente, antes de ser eleito deputado federal pelo PSDB, era o presidente do Bank of Boston, que foi um dos maiores especuladores da dívida externa brasileira no tempo que isso era assunto. Colocar Henrique Meirelles foi um sinal da rendição. Desmontar a Previdência para que a Seguridade Social foi a segunda, o que resultou, inclusive, na nossa saída do PT. Então, esta crise que a gente vive hoje, é claro, a crise institucional, tem fundamentalmente na sua raiz a traição ideológica, a guinada ideológica que o lulopragmatismo impôs ao saudoso PT. Essa guinada ideológica é que fundamentalmente permitiu que a direita pudesse reacender e tomar uma parte da base social que é nossa e que nós temos a obrigação de retomar. Como é que nós temos essa obrigação? Acho que a explicação aqui foi muito bem dada. O que acontece nesse momento é o seguinte: povo na rua não é sempre para ser deificado, não. Eu não acho que toda manifestação popular é legítima, não. Depende dos interesses a que ela serve e do grau de alienação que ela traz embutido. Quando você vê o povo na rua defendendo os interesses da Fiesp, é o povo enfiando o pepino no rabo. Não é para ser legitimado. É o contrário, é para ser advertido. E para ser advertido de quê? Teu lado não é esse. Aí me dizem, não, mas o Milton, o Moro está fazendo com o Lava Jato o que o Garçom fez na Espanha colocando o Pinochet no banco de réus. Eu digo, calma lá. O Garçom usou o aparelho do judiciário para ressuscitar a denúncia das atrocidades, dos crimes e das barbaridades do regime franquista. O Moro não. O Moro está usando o judiciário até prendendo alguns dos empresários, que aliás os outros entregam porque não tem problema. Crise no capitalismo é rearrumação do capitalismo. Então, se forem esses, entram as empreiteiras internacionais e tudo bem. Objetivamente, então, nós estamos vivendo a perspectiva de um golpe de Estado da direita. Diante desse quadro, com toda a crítica, eu acho que isso foi muito bem analisado, que se faz aqui ao que foi promovido pelo PT, não me interessa a cúpula do PT, eu quero que ela se dane, mas me interessa profundamente a base social do PT. A base social do PT que foi recuperada pela vitimização, e nós conversamos sobre isso aqui, quando o Moro fez aquela primeira condução coercitiva do Lula, ele estava transformando em vítima alguém que tinha tudo para ser réu, mas vitimizou e reagrupou a base do Lula. Esta base eu disputo. Quero mostrar essa base, que a representação não está na cúpula do PT. A representação dos seus verdadeiros interesses está na esquerda combativa, que não se vendeu, não se rendeu e se manteve, inclusive, fiel a algo que o PT praticou e produziu durante 20 anos, que foi partido de oposição, e com o qual programa esse chegou ao poder e traiu. Então a nossa posição é muito complicada, mas nós temos que afirmar princípios, mesmo com a certeza quase de que o desdobramento, como bem disse o Eliomar, tende a favorecer nesse momento a direita. Mas mesmo por causa disso até, que é fundamental para nós mantermos claro a imagem do que é a esquerda democrática. É aquela que quer transformações revolucionárias no país, mas que não entuba de forma nenhuma a ruptura que venha pela direita. E termino só colocando uma coisa. Apresento como alternativa
as eleições gerais. Eu quero dizer que não tem nada contra. Agora eu tenho que perguntar como é que se propõe isso. Quem propôs publicamente, Vladimir Palmeiras, que tem aqui, fala em Supremo convocar uma eleição geral. Aí eu uso aquela frase que Stalin usou contra o Papa. Quantas divisões tem o Supremo? Porque a lei não dá poder ao Supremo para que o Supremo não pode promover eleições gerais por cima do Congresso. A única coisa que promove eleições gerais é uma proposta de emenda constitucional do Congresso. E este Congresso, que tem pouquíssimas exceções dignas de respeito e atenção, não se suicida porque ele está comprometido com o crime. Então as alternativas seriam o quê? Ou a insurreição popular pela esquerda, que não é o que está pintando mais essa ascensão bolsonariana de massas alienadas, ou um golpe militar, que tenha, digamos, cunho democrático para dizer ao Supremo, convoca eleições daqui a 90 dias. Vocês acreditam que golpe militar exista no Brasil para convocar eleições em 90 dias? Não. Então, isso nos obriga a transformar a bandeira da defesa da institucionalidade em algo fundamental. Eu termino dizendo, luta que segue pelas instituições democráticas, até para que eu continue fazendo oposição radical de esquerda a esse governo que traiu suas ideias programadas. Obrigado. Milton Temer, como sempre, não se esqueçam de sair daqui e levar os materiais que estão aqui na nossa mesa, que a gente distribui toda semana aqui, graciosamente, não custa nada, é só pegar, levar para casa. Agora nós queremos encerrar com chave de ouro, chamando para falar aquela figura que se tornou pública na última campanha eleitoral, ganhou um espaço imenso, e eu quero anunciá-lo, e não posso lançar mão do slogan usado durante a luta que segue, só a luta muda a vida. Então nós temos que anunciar Tarcísio Mota. Quem conhece, adota. Obrigado, Léo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É muito importante que a gente afirme isso, ou seja, o pessoal nunca saiu das ruas. A gente está aqui toda sexta-feira, com exceção do momento de recesso, com exceção do momento que chove, para conversar com a população, para prestar contas para a população, para tentar refletir sobre cada conjuntura e cada momento que a conjuntura política nos coloca. E essa é a primeira coisa que eu queria falar com todo mundo que está aqui nos ouvindo, que está passando. Este é o momento que a gente precisa refletir, analisar os fatos, não ir na onda da primeira leitura que se faça das coisas, ir às fontes. Nós que somos historiadores, né, Chico? O tempo inteiro a gente vai às fontes para conseguir interpretá-las, criticá-las, cruzá-las com outras para conseguir melhor entender o processo. Dito isso, eu queria falar algumas coisas também sobre esse processo da crise que está aqui agora. Tem alguns fatos que são fatos que às vezes não parecem centrais, mas eles revelam coisas muito importantes. Por exemplo, assim como aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Cinelândia como nosso espaço importante de manifestação política, lá em São Paulo o espaço normal é o vão do MASP. Acontece que agora, nesta semana, o centro do debate da manifestação política saiu do vão do MASP e foi para frente da Fiesp, que se coloriu todo e botou uma faixa preta e tem aquele pato gigantesco na frente. O pessoal fica brincando que a galera tá lá adorando um pato amarelo, né? O que é? A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É o sindicato dos patrões, para ser bem simples. O presidente é do PMDB. Numa boa, onde uma manifestação que se faça, que tem a Fiesp como um centro, eu estou do lado oposto. Isso tem que estar claro. Eu estou do lado oposto. Esta manifestação não me representa. E aquilo que o Temer estava dizendo, eu acho que povo na rua tem legitimidade, mas a gente tem legitimidade de discutir a pauta do povo que está na rua, e a gente quer fazer esse papo com muita tranquilidade. Deslocar para ali é um fato simbólico que revela um conteúdo político que nós todos e todas que estamos aqui temos que parar para pensar sobre isso. Teve um outro fato que passou um tanto desapercebido essa semana conturbada, foi o momento em que o PRB, um dos partidos da base do governo, que aqui no Rio de Janeiro tem o Crivella, pré-candidato a prefeito do Rio,
como representante, eu não sei qual é a posição dele, mas o PRB rompeu com o governo. Aí a gente vai dizer assim, rompeu por quê? Não, né? Deve ter divergência ideológica, discorda, ele agora está contra a corrupção, etc. Mas onde esteve o PRB durante todo esse tempo no governo do PT? Ocupando ministérios. O Ministério da Pesca. Imagina, isso significa que a gente tem comprado pescado pra caramba no supermercado, tá tudo muito mais barato, porque tem uma real política de incentivo à produção e valorização dos pequenos pescadores. Vai perguntar aos pescadores de Magé qual é a relação que eles têm com a política econômica implementada pelo governo federal. Vai perguntar onde estava o ministro da Pesca quando os conflitos ambientais da Baía de Guanabara aconteceram, tirando todos eles. Por que o PRB ocupava o Ministério da Pesca? Porque tinha um profundo conhecimento da atividade pesqueira? Não. Ocupava em troca de cargos por apoio político. Portanto, isso revela o oportunismo de um determinado partido político, mas revela também o modus operandi, o modo de governar que este governo manteve desde lá de 2002, 2003, como uma forma de ganhar maiorias parlamentares em troca de cargos, em troca de verbas, em troca de emendas parlamentares, em troca de indicações políticas. E esta é uma autocrítica que esse governo precisa fazer. Esta é uma autocrítica que está na origem daquilo que é a origem da corrupção. São cargos de segundo e terceiro escalão, negociando contratos e pedindo propina. E esse debate precisa ser feito. A ruptura com o PRB é a ruptura dos oportunistas que se alimentaram deste Estado para isso. Mas o governo federal, aquele que está encurralado pela mídia e pelo judiciário, precisava fazer autocrítica de dizer: aqui estava uma forma errada de ter e de manter o governo, de manter o poder. Mas nós precisávamos governar. Está aí. Governaram só para eles. A armadilha foi tão grande que o governo sempre atendeu a interesses da Fiesp. Isso aconteceu essa semana também com outro grupo, que não é um partido político, com os ruralistas. Agora, depois de ter feito ano passado, batido o recorde, 0 assentamentos de reforma agrária. 0. Ou seja, né, feita a política que os ruralistas quiseram, os ruralistas agora abandonam o barco. Com Cátia Abreu no Ministério. Onde é que está o pessoal nessa história? E aí o Flávio foi muito feliz, todo mundo que falou aqui, o Eliomar, o Chico, estava dizendo isso, o Temer. Onde é que estava o pessoal? Estava desde o início cobrando o quê? Reforma agrária. Não estávamos nesse governo porque é um governo que inviabilizou. E aí agora os ruralistas abandonam. Por quê? Porque a alternativa do pós-Dilma, a alternativa que está se construindo, é uma alternativa que interessa a quem? Interessa a manutenção do fisiologismo na lógica da corrupção. Vocês acham que o PRB rompeu agora por conta da corrupção do governo Lula? Vai estar onde? No governo Dilma? Vai estar onde num próximo suposto governo? No governo Temer, que infelizmente não é o nosso, é o outro, que está do lado oposto, né? São aquela coisa do diâmetro oposto do lugar da Terra. Infelizmente não é o nosso, é o outro. E não porque seja nosso, mas porque defenderia as pautas efetivamente da esquerda. Mas onde é que vai estar o PRB no suposto governo Temer? Apoiando o governo, o mesmo governo, porque o que interessa são os cargos. Onde é que vão estar os ruralistas? No mesmo governo, porque o que interessa é a manutenção, é a inviabilização da reforma agrária. A pauta da corrupção muitas vezes é apresentado para todos que estão aqui como uma cortina de fumaça para que não se perceba a real diferença entre ter propostas de reformas estruturais para esse país ou manter as reformas estruturais nunca feitas. Essa é uma discussão que a gente precisa ter claro nessa situação toda. E por isso, eu queria completar um outro elemento. E aí nós somos chamados hoje, por parte desse governo, por conta das ameaças de uma direita que está fazendo o que quer e cada vez mais achando que pode fazer o que quer, a partir de uma ficção jurídica, num cenário político em que o protagonismo está no poder judiciário, e isso é muito ruim, num cenário de despolitização geral. Esse mesmo governo chama a gente para as ruas. Mas chama a gente para as ruas depois de ter passado 12, 13 anos cooptando e não fortalecendo os sujeitos coletivos dos movimentos sociais que agora poderiam defendê-lo. Porque esta é outra perversidade nesse governo. Essa é outra perversidade que muito me entristece falar aqui no microfone, falar aqui em cima desse lugar. Nós passamos 12, 13 anos cobrando que os movimentos sociais continuassem
com a sua autonomia em relação ao governo, que o governo implementasse políticas que radicalizassem a democracia, porque sabíamos que na hora que fosse necessário, eram esses sujeitos coletivos que estariam nas ruas defendendo a democracia. Mas esses sujeitos coletivos foram cooptados, muitos se burocratizaram, muitos também ocuparam cargos no governo e deixaram a luta de lado, muitos perderam a sua autonomia, e isso é lastimável, companheiras e companheiras. A culminar, e eu queria dizer duas coisas, né? Ainda duas coisas que me lembravam nessa semana e nos debates que a gente estava fazendo hoje. Tem uma caracterização que um pessoal lá da Fiocruz, ao discutir educação, dizia: o governo do PT virou uma esquerda para o capital, né? Ou seja, ele mantém o discurso de esquerda, mas as políticas públicas favorecem o capital, favorecem os grandes, os poderosos. E isso, por exemplo, se traz muito da própria política educacional que a gente vive. Houve uma expansão das universidades, mas na educação básica é um processo de privatização do ensino sem vender escolas que acontece. Sabe quem foi nomeado essa semana? O novo presidente do INEP, que é o órgão do governo que faz o Enem. Quem é que foi nomeado para o INEP? Foi algum educador, alguém que está discutindo educação pública? Alguém que está pensando em como superar os gargalos da educação superior? Não. Foi um grande dono de universidades particulares. Um cara que está envolvido com toda a coisa do capital estrangeiro que está vindo controlar o ensino superior brasileiro. É aí, na ocupação de espaços do governo fundamentais, que o capital vai se sustentando neste governo. Isso é lastimável. E além disso, essa semana o governo Dilma assina a lei antiterrorismo, que criminaliza ainda mais os movimentos sociais. Nem mesmo o time político ela tem para dizer: espera uma semana. Nem mesmo isso, assinou ontem, para dar na nossa cara que este processo é complicado. Mas eu não vou abrir mão da rua. Eu não vou abrir mão, não da defesa apenas do Estado democrático de direito, mas da defesa da radicalização da democracia, porque este Estado democrático de direito sempre foi limitado para Rafael Braga, que está preso até agora, porque estava com uma garrafa de Pinsol. Porque esse Estado democrático de direito, ninguém foi punido quando nesta mesma rua, nós professores fomos bombardeados por Eduardo Paes, que tem como vice-prefeito alguém do PT. Esse Estado democrático de direito não fez nada, não puniu ninguém no momento em que nós fomos massacrados aqui. Esse Estado democrático de direito está lá desalojando populações indígenas no Nordeste brasileiro neste exato momento. Esse Estado democrático de direito, apesar da luta dos defensores públicos, né, não conseguiu deter a demolição da Vila Autódromo. É isso que importa, são as lutas que importam. Aqueles companheiros e companheiras que hoje estão com medo, com receio, porque a democracia está ameaçada, nós estamos juntos. Nós temos esse mesmo receio. Nós estamos diante de um momento em que um autoritarismo cada vez mais crescente ganha força. E isso, é claramente, a gente tem receio. Mas é preciso que se faça a opção. É preciso que se faça a opção, porque não dá para defender o governo da lei antiterrorismo. Se a preocupação nossa é com a radicalização da democracia. É preciso que esse governo assuma compromissos com a mudança dos rumos da política econômica, da política social, com as reformas estruturais, porque senão não dá para estar do lado deste governo também. Nosso lado é a rua. Nós vamos depender da democracia com a pauta que a gente constrói nos movimentos sociais, não apenas na defesa de partido A ou de partido B. Para isso, nós estaremos juntos, porque só a luta muda a vida. Grande Tarcísio, como eu tinha anunciado que ele seria o último, mas eu queria estabelecer uma modificação no válido da prerrogativa de locutor oficial e dizer o seguinte: anunciar duas coisas. Primeiro, o seguinte: saibam todos que ainda não sabem que se filiou ao pessoal lá em Brasília a extraordinária deputada federal Luísa Erundina, que foi prefeita da maior cidade da América do Sul e mostrou que pode governar sem essas falcatruas. E ao dizer isso, eu quero dizer também que vou chamar para falar agora uma nova conquista, um jovem deputado estadual com base lá em Friburgo, o Anderson Nogueira, que está aqui e vai falar. É a ampliação e o crescimento do pessoal antes mesmo das eleições. Anderson, é contigo. Acho não, tenho certeza, né? A gente tem que se juntar àquilo que a gente acredita. Não dá para se juntar àquilo que é retrógrado, àquilo que está velho e é aquilo que a gente não quer mais. Aliás, Chico, a minha grande preocupação é a gente começar a dizer aquilo que a gente quer, porque a gente fica na resistência e não nos cansamos de ficar na resistência.
Mas é preciso também devolver o brilho aos olhos para buscar o que a gente quer. E a gente quer um país livre, um país onde as pessoas tenham a liberdade de falarem o que pensam. Mas, para que as pessoas tenham a liberdade de falar o que pensam, é necessário que, nesse momento, nós nos coloquemos bravamente na resistência. Porque nós já vivemos uma ditadura, que é a ditadura do judiciário. E o judiciário é o poder mais elitista de todos. E por ser o poder mais elitista, tem a visão da elite, tem a pauta da elite, não tem a pauta popular. É óbvio que há pessoas no judiciário, porque aqui não sou daqueles que generalizam. É óbvio que há aqueles que são contra esse golpe que está sendo dado ou que já está sacramentado. Mas dizem que ninguém está acima da lei, só o Moro. À exceção do Moro, ninguém está acima da lei. É preciso ter muito cuidado com essa mídia que aí está, que é a mesma mídia que apoiou o golpe dos militares, que é a mesma mídia que está promovendo esse golpe. Só que a gente não pode deixar de dizer uma coisa: essa mídia, ela é tão corrupta que não caberia nas suas próprias manchetes. Essa mídia, ela é extremamente vacilante em entregar o patrimônio nacional para os americanos e para o capital estrangeiro. É isso que está em jogo. Isso aconteceu no Paraguai recentemente. E muitos de nós fechamos os olhos a isso, porque o golpe já começava de lá no Paraguai. Aliás, o golpe já começa de muitos e muitos anos, quando o próprio PT recusa a sua pauta de esquerda e começa a ser conivente com tudo isso e faz a mesma prática dos demais. Então, minha gente, eu acho que nós temos que ser resistentes e ao mesmo tempo sonhadores. Vivemos momentos de extrema dificuldade e, infelizmente, as coisas vão de piorar. Mas nem por isso deixamos e devemos deixar de tomar as praças, de tomar as ruas e de cobrar daqueles que se dizem da esquerda, que assumam seu papel de esquerdistas e que digam: tenho orgulho de ser da esquerda, tenho orgulho de ser socialista, porque não há outra forma de salvar o mundo que senão pelo socialismo. A única forma de nós mudarmos esse planeta, e eu não estou falando só do Brasil, de mudar o planeta é pelo socialismo, é a utopia que eu acredito e é a utopia pela qual eu vou morrer. Obrigado, parabéns a todos e até a vitória sempre, né? Pátria ou morte, venceremos. Muito bem, assim, o deputado, o Anderson Nogueira. Na próxima sexta-feira, eu sempre anuncio, na próxima sexta-feira, meio-dia, estamos aqui sempre. Só que na próxima sexta-feira é a sexta-feira da paixão, é feriado, a cidade vai estar vazia, nós não estaremos aqui. Daqui a 15 dias, sem falta, atividade regular de prestação de contas. O pessoal traz para a rua os parlamentares eleitos pela consciência digna e crítica para prestar contas e trocar ideias sobre o quadro político. Estamos aí, estamos na luta. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima.